Boa noite, pessoal. Estou vindo aqui para poder passar um comunicado para vocês que me deixou extremamente contente essa ideia que eu tive. Eu tive essa ideia principalmente para estar vindo auxiliar a todos que me acompanham aqui, tá? Qual foi a ideia que eu tive? Gente, olha só, o Instagram, ele nos limita muitas vezes no tempo de postagem de determinados vídeos. E esses vídeos, muitas vezes, eu fico limitado, eu tenho que fazer postagens mais curtas, enquanto muitas vezes eu me deparo com temas jurídicos que fazem a necessidade, são necessários, que eu faça uma explicação mais prolixa, que eu demore um pouco mais de tempo, que eu passe alguns exemplos para ficar de forma mais clara para vocês. Então, diante disso, eu tive a ideia de criar um perfil, um canal, né, no YouTube, onde esse canal vocês vão poder estar acessando através do aplicativo do YouTube e vocês vão ter acesso a vários vídeos, várias explicações, vários envios de dúvidas. Como vocês sabem, eu sempre posto caixinhas de perguntas. Essas caixinhas de perguntas eu adoro, porque a gente consegue ter uma interação maior. Eu consigo entender as dúvidas de vocês, eu consigo compreender vocês melhor, eu consigo ficar mais próximas de vocês, de um modo que eu consiga sanar as dúvidas de todo mundo, inclusive das pessoas que são colegas do mesmo âmbito, no mesmo ramo jurídico, ou até possíveis futuros clientes, ou que não sejam, que sejam pessoas comuns, que tenham dúvidas realmente jurídicas, tá? Então, meu intuito, gente, é realmente trazer, acima de tudo, conhecimento jurídico para todo mundo que me segue. Inclusive, meu perfil, antes, eu colocava isso, né, na minha grade de perfil, que meu perfil jurídico, ele tem o intuito de fornecer conhecimento, tá? Lógico que eu posto um pouquinho da minha vida pessoal, lógico que eu falo um pouquinho, mostro um pouquinho da minha família, mostro um pouquinho dos meus prazeres da vida, que é o que eu gosto de fazer, porque eu gosto de sentir que eu fico mais próxima de vocês. Então, muitas vezes, essa liberdade da minha vida pessoal, que eu forneço um pouco para vocês, saindo um pouco do aspecto jurídico, é porque eu sinto que realmente a gente se torna cada vez mais próximo. Então, as caixinhas de perguntas, eu adoro receber todas as perguntas, que eu consigo entender quais são as dúvidas de vocês. Como todos vocês sabem, o último congresso que eu tive, que foi de Direito de Família e Sucessões, me trouxe em leques enormes, tá? Com conhecimentos jurídicos super atuais, com entendimentos jurisprudenciais recentes, com entendimentos do STJ, do STF, jurisprudências pacificadas em todo o país, além de conhecimentos doutrinários. Então, assim, foi muito importante para mim no aspecto de direito de família e de sucessões, tá? Então, eu selecionei deste próprio congresso alguns tópicos e alguns temas bem sucintos e temas que a gente, no nosso ramo, muitas vezes a gente se depara no dia a dia, a gente se depara com situações jurídicas que ocorrem dentro do processo, mas a gente não enxerga o quanto que isso pode ser viável, o quanto que isso a gente pode estar sendo utilizando no processo de forma favorável para o nosso cliente, o que a gente pode tirar de proveitoso disso. Então, eu selecionei, pouco a pouco, alguns temas que eu vou trazer todos para vocês através de através do canal do YouTube, que eu vou estar postando esses vídeos, tá? Se vocês me perguntarem, doutora, esse vídeo vai ser postado também no Instagram? Olha só, o Instagram eu vou tentar fazer vídeos sucintos, mais resumidos, com partes explicativas. E o YouTube eu vou realmente estar postando no meu canal o vídeo completo, com explicações mais claras, com debates necessários, com críticas formuladas, com algumas apresentações legais, para que a gente possa estar discutindo, vocês possam estar utilizando desse conhecimento que eu adquiri, o que eu tenho através dos meus estudos, enfim, técnicas de pós-especializações e outros, que eu posso estar passando para vocês de forma positiva, tá? E o Instagram eu vou continuar utilizando os vídeos, mas de formas mais curtas, mais sucinto, né? Vamos dizer, mais resumido, tá? Para ser um pouco mais claro para vocês. Eu escolhi, gente, o primeiro tema que eu achei muito interessante, que foi um tema tratado no congresso, que é o tema de como a inteligência artificial ela pode ser prejudicial ou benéfica no processo de família e de sucessões, em que aspectos nós devemos ter o máximo de cuidado quando a gente se deparar com determinadas situações processuais, de modo que nós venhamos a resguardar o direito, o dever e assegurar o nosso cliente processualmente falando, tá bom? Vamos lá para o primeiro tópico. Gente, a inteligência artificial, ela só cresce. Como vocês sabem, vocês podem utilizar a própria internet de vocês, o Google, colocar em fontes de pesquisas que vocês vão identificar diversas imagens que podem ser criadas através da inteligência artificial, imagens que eu falo o quê? Fotos, doutora. Você consegue colocar, por exemplo, Camila próximo de uma pessoa que, inclusive, Camila nunca esteve, tá?
formando uma foto, como se juntos eles tivessem tido uma relação amorosa. Doutora, quais as consequências da inteligência artificial para o ramo jurídico, principalmente do direito de família? O que acontece? Nós estamos hoje amparados ainda por um código que ele acaba sendo retrógrado em relação aos avanços tecnológicos e científicos que a gente se depara dia após dia e que vem avançando a cada dia mais. A justiça, ela precisa acompanhar de maneira igual que o avanço tecnológico, que o avanço que a gente tem de informações e de tecnologia, de ciência, enfim, ele precisa acompanhar de maneira igual. Por quê? Porque senão, automaticamente vai gerar, gente, a chamada insegurança jurídica. Quando a gente fala que gera insegurança jurídica, é porque o processo que deveria ter um resguardo legal, processual e uma segurança para o nosso cliente de uma sentença correta, eivada de legalidade, justiça, amparada nos fatos da lei, tá? Devidamente resguardado pelos fatos jurídicos que estão presentes no processo, a gente pode acabar nos deparando com uma sentença que ela deixa de ser justa e passa a ser injusta por se basear em provas que podem ser alteradas. Tá? Quando a gente se depara com ação de reconhecimento de união estável, seja hoje ou uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, ou até uma relação de filho genitor, um reconhecimento de paternidade pós-mortem ou um reconhecimento de paternidade atual, nós estamos nos deparando com situações que é necessário ser levado para o processo de família, imagens, fotos da relação amorosa, conversas muitas vezes de WhatsApp, de e-mail, de portais de rede social como Instagram, Facebook, entre outras unidades, até inclusive o antigo Orkut, não sei. Mas diversos de nós, muitos nós advogados, nos deparamos que esses são os meios de provas necessários para serem levados à justiça, com o meio de comprovar o reconhecimento existente. Ah, Camila, além desse tipo de prova, quais são as outras provas que a gente precisa levar no processo judicial, que a gente está no litígio de fato, de um processo de reconhecimento de união estável, um reconhecimento de união estável pós-mortem, um reconhecimento de paternidade pós-morte, ou até um reconhecimento de paternidade atual? O que a gente precisa estar levando como advogado? Nós precisamos dessas provas, sim. Nós precisamos das provas que são as imagens, que são as conversas de rede social, e as conversas através do aplicativo WhatsApp, entre outros, e-mails, cartas de amor. Tudo isso são perfis e são provas que a gente leva a um processo judicial de família. Mas nós, como atuadores da justiça, o que a gente tem que se deparar? Quando nós estamos diante de um processo, gente, que acima de tudo a gente está em prol do outro, que é o acionado, por exemplo, a gente tem que ter uma cautela muito grande para a gente tentar identificar, ainda mais quando se tratar, gente, de processo de reconhecimento de união estável pós-morte ou até um reconhecimento de paternidade pós-morte, tá? O reconhecimento de paternidade pós-morte, ela se torna um pouco menos grave, porque a gente precisa do exame DNA para configuração muitas vezes. Isso a gente pode estar solicitando isso por meio da petição. Mas o reconhecimento de união estável pós-morte, ele é extremamente arriscado. Por quê, gente? Porque a gente precisa levar a juízo as testemunhas, que é o tópico 1, e as provas documentais de relação de vínculo afetivo existente entre o falecido e atual requerente. Então, quando nós não estamos diante dessa situação e desse viés, nós, como advogado da outra parte, quando nós temos a certeza que aquele vínculo não existiu, como nós devemos agir, tá? Como nós devemos nos proteger e proteger os nossos clientes em prol desse risco de produção de prova alterada, tá, gente? O primeiro critério que eu oriento a todos é perícia fotográfica. A perícia fotográfica, ela é de cunho primordial. É onde você pode verificar através dos canais de tecnologia, através da própria tecnologia que pode ser pró à justiça, que ela pode favorecer a justiça através de fraude de prova, a gente identificar se aquela prova ela foi produzida unilateralmente por uma das partes, onde muitas vezes os perfis que são utilizados através da confecção e análise do sistema tecnológico para analisar aquela prova processual existente. Nós, como advogados, nós devemos pedir para que, acima de tudo, seja colacionado aos autos do processo de maneira original, impressa. Por quê? Porque hoje todos os nossos processos eles são digitalizados. Então, todas as provas que a gente junta aos autos do processo são digitalizadas. Então, diante de uma possível fraude documental, a primeira coisa que a gente tem que fazer, processualmente falando, é solicitar que a prova seja colacionada à vara de forma original para que possa ser enviado para a perícia. Tá?
tá? Existem hoje análises de sistemas que são verificados através de uma possível alteração da prova judicial existente relacionada ao processo. Por quê? Esse sistema tecnológico, ele vai utilizar e pegar aquela prova que está sendo utilizada pela parte contrária e fazer análise daquela prova de forma mais sucinta, para que ele possa ser verificado se há de fato, a veracidade da prova produzida, tá? Existem, gente, diversas outras formas da gente estar levando a juízo, comprovando a inexistência, por exemplo, do vínculo afetivo. Exemplo, se você é você tá pelo requerido, por exemplo, pelos herdeiros do requerido, a primeira pergunta que você vai perguntar é se os herdeiros possuem imagens verídicas de períodos que possam ser parecidos à época, com a aparência física do falecido, de modo que a gente consiga comprovar a existência de impugnação daquela prova apresentada. Às vezes conversas, às vezes comparecimento em viagens, às vezes alguma viagem realizada com alguma parte, às vezes a ciência da existência de alguma outra relação amorosa com que aquele falecido tinha com uma outra pessoa, que essa pessoa possa ser ouvida e que ela possa levar as provas originais ao processo, para que a gente possa estar impugnando-as. Então, gente, acima de tudo, eu verifico com um caráter crítico mesmo, eu faço questão de chamar atenção aqui nesse vídeo para vocês, é que o código e o nosso direito, de forma jurídica falando, a gente precisa, acima de tudo, nos atualizar. A gente precisa acompanhar o andamento processual do que a vida fática que nos circula está. O que é que eu digo? Quando eu cito isso, o que é que eu quero dizer? Tá, gente? O que eu quero dizer é o seguinte: o direito, ele tem que se moldar e acompanhar a comunidade atual, tá? Se nós estamos diante de uma comunidade que tem um risco na inteligência artificial ela ser utilizada para dificultar, prejudicar, alterar, inclusive produzir provas inverídicas que venham prejudicar ou levar uma demanda procedente que deveria ser improcedente processualmente falando e gerar uma injustiça, uma ilegalidade, onde a gente possa causar danos a um terceiro utilizando-se dessa prova fraudulenta no processo, nós devemos, acima de tudo da justiça, retirar alguns requisitos. Doutora, como a gente vai conseguir reconhecer a união estável se não for por provas de conversas e mensagens, tá? Gente, a união estável, o reconhecimento de união estável pós-morte, ela não deve ser analisada só pelo viés de fotografia, de conversas, de aplicativo. Ela tem que ser analisada pelo viés de relação pró-existente. O que eu quero dizer com isso? Gente, quem vive junto, ele divide despesas financeiras juntas. Ele faz transferências financeiras para conta um do outro, para pagamento de despesas. Ele paga plano de saúde, cartão de crédito, compra faz uma feira no mercado, paga uma conta de energia. Quem tem uma união estável, gente, de fato, fática, jurídica, ele faz compartilhamento, ele divide, ele compartilha, ele tem uma divisão de despesas fáticas da residência de onde residem. Então, automaticamente, essa é a prova contundente. Por quê? Por que, Camila? Porque nós estamos diante de um risco de uma fraude de imagens, diante de um risco de uma fraude de conversas de aplicativo, que, como todos sabem, as conversas de aplicativo podem ser alteradas e modificadas por um terceiro, através da inteligência artificial. Nós temos o risco de uma prova documental produzida fraudulenta. Então, a única maneira que a gente tenha de comprovar não pode ser limitada a imagens e conversas de aplicativo. Inclusive, a depender da situação, eu verifico que a justiça deve amparar o seguinte, que a prova de reconhecimento de união estável ela deve ser completa, principalmente pós-morte, ela deve ser completa. Não pode ser apenas utilizada a prova testemunhal, não pode ser apenas utilizada a prova de imagem, não pode ser apenas utilizada a prova de conversas, ela precisa ser completa, tá? Quem tem uma união, quem tem uma relação, ela automaticamente tem a partilha de despesas. Não existe aquele que não tenha partilha de despesas. Então, acredito que a justiça ela deve, inclusive, se resguardar em relação à segurança jurídica de produção de prova e análise de prova de qualquer documento juntado, certo? Camila, isso não seria muito custoso para o Estado? Isso não seria muito mais caro para o Estado? Gente, quanto é o custo que o Estado recebe diante de uma sentença que venha causar prejuízos ou danos definitivos financeiros para herdeiros?
Porque não é o momento que você tiver uma sentença procedente de um reconhecimento de união estável pós-morte, você inclui um novo herdeiro que não tinha direito à herança e que nunca teve uma relação, e depois você consegue comprovar através de uma ação reversa movida pelos herdeiros e você pede uma indenização face ao Estado pelo erro cometido pelo magistrado, automaticamente essa condenação com certeza vai ser pior do que o custo de uma perícia fotográfica realizada no curso do processo. Ou até o avanço da tecnologia e do uso da tecnologia de informação em prol a análise de prova possivelmente fraudulenta. Então, diante dessa consideração, eu enxergo que a justiça ela precisa, acima de tudo, avançar na tecnologia para que a tecnologia ela seja possível para amparar e utilizar dela como meio de análise probatória, confirmação fática das provas produzidas pelas partes dentro do processo. E que a gente consiga ter uma amplitude das provas documentais, que a gente possa ter uma exigência, uma modificação de jurisprudência, no sentido para que as provas produzidas pelas partes, em meio ao processo, principalmente de família, entre outros cíveis e afins, eles sejam mais complexos e completos, para que eles possam fechar o ordenamento jurídico com a segurança que ele, de fato, exige e se faz necessário. Tá? É isso aí, gente. Esse é o primeiro vídeo que eu falo da importância e, acima de tudo, eu faço análise crítica e eu dou orientações seguras para colegas, enfim, e até pessoas leigas no âmbito jurídico, para que elas possam se resguardar de todo meio de prova que ela possa, para que tenha a sua segurança jurídica no futuro, se ela vier a se deparar com situações como essas. Afinal, a gente não pode viver do hoje, gente. A gente precisa, acima de tudo, nos resguardar do amanhã. E esse resguardar do amanhã que eu digo a vocês é de se resguardar de meio documental, falando para qualquer risco que a gente possa ter lá na frente e enfrentar uma demanda judicial. É isso aí, eu desejo a todos uma boa noite, um excelente final de semana e restinho de semana para todo mundo aí, tá certo? E cliquem aqui no canal, não esqueçam.